Olá, espero que todos se encontrem bem. Olá, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à resolução de alguns exercícios de balanço de massa. Então, vamos resolver esse terceiro exercício. Ele é um pouco diferente dos outros, como eu comentei nas aulas anteriores. Dilui-se o suco concentrado de 65% de sólidos para 45% de sólidos. Qual a quantidade de diluído que se obtém a partir de 100 kg de concentrado e quantidade de água? Então, vamos resolver esse exercício da mesma forma que a gente estava resolvendo os outros, seguindo os procedimentos. Então, deixa eu copiar esse exercício. Tá? Então, vamos transportar essas informações para um fluxograma. Então, vamos pegar aqui um fluxograma, né? Então, aqui, a primeira coisa que vocês precisam saber é qual é o sistema, qual é o equipamento que vai fazer esse processo que está escrito aqui. Então, ele fala que dilui-se o suco concentrado. Então, nós vamos utilizar quem? Vamos usar um diluidor. Então, aqui nós vamos colocar um diluidor. Então, nós vamos usar um diluidor no qual, nesse diluidor, ele fala que vai diluir um suco concentrado. Então, tem uma corrente de entrada aqui, no qual eu tenho um suco concentrado, um suco concentrado, ele fala que vai diluir. Então, se vai diluir, vai sair o que aqui? Vai sair um suco diluído. Esse suco concentrado, ele diz que tem 65% de sólidos, e ele vai diluir para 45% de sólidos. Portanto, eu vou diluir, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um solvente. No caso de indústria de alimentos, esse solvente aqui, então eu vou estar colocando um solvente aqui que é nada mais que a água. Eu estou colocando água para diluir esse suco concentrado, para ele passar de 65% de sólidos para 45% de sólidos. Tudo bem? Então, só estou reproduzindo na forma de um fluxograma o que está descrito nesse problema. E ele fala aqui qual a quantidade de diluído que se obtém, então ele quer saber qual é a quantidade que se obtém aqui, ó, a partir de 100 kg de concentrado. Então, ele quer saber aqui a partir de 100 kg de suco concentrado que entra. E ele quer saber também essa quantidade de água. Então, quanto de água que eu tenho que adicionar a esse suco concentrado para ele sair de 65% e vir a ter 45% de sólidos. Tudo bem? Então, só transformamos aquela informação em forma de fluxograma. E agora, o que a gente precisa fazer? Então, vamos reduzir um pouco mais esse fluxograma em relação a essas informações que a gente tem aqui escritas. Então, o que nós vamos fazer? Então, vamos fazer um outro fluxograma, no qual eu também tenho suco concentrado entrando, tenho suco concentrado saindo, tenho ar, que é suco diluído saindo,
e água entrando. Então, no suco concentrado, vamos chamar de C. O diluído, vamos chamar de D. E a corrente de água, vamos chamar de A. Tudo bem? A gente sabe que a corrente C, ele falou que são 100 quilos. Ele já deu essa informação para nós. Vou colocar aqui no diluidor. O D nós não temos. E aí, o que significa esses 65% de sólidos? Então, vamos primeiro entender. No suco de laranja, nós temos, só no suco, tá? O suco já extraído. Nós temos dois componentes. Quais seriam esses componentes aqui? Então, vamos colocar aqui, né? Componentes. Os componentes que a gente vai ter aqui, sólido, os sólidos, água. Portanto, se nós temos dois componentes só, então se 65% é sólido, os outros 35% é água. Então, a fração de sólidos na corrente C é igual a 0,65. Consequentemente, a fração de água na corrente C é igual a 0,35. Mesma coisa na corrente D, o suco diluído. Ele diz que são 45% de sólido que ele quer obter aqui nessa saída. Então, a fração de sólidos na corrente D é igual a 0,45. Portanto, a fração de água na corrente D é igual a 0,55. Aqui só tem água, então a fração de água na corrente A é igual a 1. E a fração de sólidos na corrente A é igual a 0. Então agora a gente, vamos resolver aqui do lado. Então agora a gente consegue construir o nosso balanço de massa. Então nós já sabemos, nós já determinamos os componentes e para resolver o balanço a gente precisa determinar quem é o nosso sistema. Quem é o nosso sistema? Então a gente só tem um equipamento, então o nosso sistema vai ser o diluidor. E uma outra informação que a gente precisa saber é quem é a nossa base de cálculo. Então, esse também fica fácil, porque ele perguntou, a partir de 100 quilos de suco concentrado, quanto eu tenho que adicionar de água e quanto eu vou obter de diluído. Então, a nossa base de cálculo aqui vai ser quem? 100 quilogramas da corrente C. Então, agora, nós vamos fazer o balanço, vamos aplicar o conceito de balanço de massa. Então, no balanço de massa, somatório da massa que entra é igual ao somatório da massa que sai. Ao contrário dos outros exemplos, nós temos mais de uma entrada, nós temos duas entradas. Então, se nós temos duas entradas, então, e aí nós vamos precisar fazer, tem duas entradas, mas tem duas entradas para análise global. Então, a nossa análise global primeiro é analisando a corrente total, as correntes totais de entradas e de saída. Então, vamos ver. O que está entrando? Está entrando C e está entrando mais A, igual a D. Tudo bem? O valor de C a gente tem, então D é igual a mais. Chegamos aqui numa equação com duas incógnitas.
a gente não consegue resolver, a gente precisa de uma outra equação para conseguir resolver, e aí é aqui que nós vamos precisar utilizar um balão de massa por componente. E aí, qual componente nós vamos utilizar? Vamos fazer um balão de massa por componente. E qual componente nós vamos utilizar? Então, nós vamos utilizar o componente água ou sólido. Então, aqui nós vamos utilizar o componente sólido. Por quê? Porque na corrente A, nós não temos sólidos. Então, se nós não temos na corrente A sólidos, todo sólido que entra em C sai em D. Ou seja, a fração de sólidos em C vezes C. Então, isso daqui, a informação que isso nos dá é a quantidade de sólidos que entra em C, mais a fração de sólidos em A, vezes A, mais a quantidade de sólidos que entra em A, é igual à concentração de sólidos em C vezes D. Isso daqui é a concentração de sólidos que sai em D. Portanto, isso daqui a gente sabe que é zero, então não sai sólidos, ou não entram sólidos pela corrente A, e aqui vai ficar, vamos substituir aqui, ó, vai ficar, qual é a fração de sólidos que entra na corrente C? Então, a fração, 65%. Então, aqui vai ficar 0,65 vezes C, é a nossa base de cálculo, que é igual a fração de sólidos, 0,45, fração de sólidos em D, fração de sólidos em D é 0,45. E o valor de D, então, a gente tem aqui uma equação e uma incógnita. Então, aqui vai ficar 0,65 vezes 100, vai ficar 65, que é igual a 0,45D. Portanto, D vai ser igual a 65 dividido por 0,45, 144,4 quilogramas. Certo? Se o valor de D é 144,4, a gente substitui esse valor de D na equação 1, então vai ficar 144,4, que é igual a mais 100. Portanto, A igual a 44,4 quilogramas. Então, se a gente voltar ao nosso fluxograma aqui, voltando ao fluxograma, então nós encontramos qual é o valor de D. Qual é o valor de D? 144,4 quilogramas. E determinamos o valor de A, que é igual a 44,4 quilogramas. Portanto, a partir desse cálculo de valor de massa, a gente encontrou o valor de C e encontramos o valor de D. Então, a gente vê aqui, ó, quanto está entrando da corrente total? Está entrando 100 aqui de C e 44,4. 100 mais 44,4 é igual a 144,4 saindo. Então, o nosso balão de massa global, ele fecha. Vamos ver se o nosso balão de massa por componente, ele fecha também? Então, quanto de sólido que está entrando aqui na corrente C? Está entrando 65% de 100, ou seja, aqui está entrando de sólidos 65 quilos. E quanto está saindo? Ó, aqui não entra sólido, então não tem entrando nada, só entra 65. Então, quanto sai aqui de sólidos? Aqui, de sólidos na corrente D, sai
45% de 144,4 e vai dar 65 quilogramas também. Tá? Então, fechou esse balanço de sólidos. A quantidade que entrou aqui é igual à quantidade que está saindo. E a quantidade de água que entrou? Então, a quantidade de água que entrou, nesse caso, é 35% de 100 quilogramas que está entrando. Então, entrou 35 quilogramas. Só que entrou, e água também, ó. E aqui só entrou 100% água. Então, de água entrou quanto? 44,4. Quanto entrou de água no total? 35 mais 44,4 vai dar, entrou aqui de água no total, água igual a 79,4 quilogramas. E quanto saiu? Saiu aqui de água 55% de 144. Então, 55% de 144,4 dá 79,4. Então, o nosso balanço por componente também fechou. Então, dessa forma, determinou-se a quantidade das correntes A e D e dos respectivos componentes. Tudo bem? Então, essa é a resolução desse exercício 3. Obrigado.